Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sempre tem alguém que pergunta por que aconteceu tudo isso no Éden, né? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? E a resposta é: por que você vai à escola? Não é? Por que os seus pais permitem que você vá à escola e passe por tanto nervoso na prova, tanta dificuldade, tanta coisa? Por quê? Porque você precisa ser treinado para assumir responsabilidades na vida que você não tem naturalmente. E precisa aprender coisas para ter o seu sustento e tudo mais. Acho que todos conhecem aquela frase, né? Avô rico, como é que é? Avô rico, avô nobre, filho rico, neto pobre. Deve ser muito usada essa frase. Avô nobre, filho rico, neto pobre. Porque isso aí nos fala dos problemas que acontecem em muitas empresas. Eu conheço uma dúzia delas. Aqui na minha região tem várias que foram empresas pujantes no passado, fundadas por pessoas muito capazes, né? Pessoas realmente sérias, inteligentes e dedicadas ao trabalho. E aí tiveram filhos. E os filhos foram os playboys aqui da cidade, que todos eram conhecidos como sendo os playboys, os que tinham o carro mais caro, a moto mais cara, as festas mais caras, né? E aí, quando os pais morreram, eles assumiram a direção das empresas, com raras exceções. Foi uma ruína total. Muitas delas hoje são esqueletos aí pela cidade, porque acabaram com tudo. Os filhos torraram tudo, né? E os netos, então, ficaram pobres. Então, o avô foi nobre. Deus não queria que acontecesse isso com o ser humano. Ele já tinha tido uma experiência com os anjos. Porque os anjos receberam tudo de mão beijada. Os anjos foram criados muito superiores aos homens. Você imagina a capacidade de um anjo? Aí já dá para entender que eles foram criados no topo assim, da capacidade, com todos os periféricos possíveis, né? Com todos os programas instalados. Um anjo em força, em poder, muito superior a qualquer ser humano. E o que eles fizeram? Eles não souberam administrar essas vantagens, esses poderes que eles receberam de Deus. E agora perderam então o seu lugar, perderam o seu lugar de administradores da criação, foram jogados fora da posição que eles ocupavam de administração, Satanás liderando, todos eles, Satanás e os seus asseclas caíram pela vaidade. Foi a vaidade que derrubou eles. E se nós olharmos muitas famílias ricas, né, que acabaram pobres, nós vamos encontrar também a vaidade foi a principal causa, né? O cara quer mostrar tanta coisa que ele não tem, que ele acaba gastando tudo, torrando tudo. E assim, Satanás, vaidoso como era, quis ir acima da posição que Deus havia dado a ele. Ele falou: eu serei como Deus, subirei acima nas alturas e serei como Deus. E aí o Senhor responde para ele: não, eu vou lançar você por terra, porque realmente não tinha, ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele não tinha a capacidade de controlar sua própria vaidade, de querer ser o que ele não era. E a queda do ser humano também foi quando Eva quis ser o que ela não era. Quis ser o que ela não era. Satanás prometeu para ela, a serpente devia ser um animal maravilhoso. A serpente não era efetivamente isso que nós conhecemos hoje. Ela não se arrastava. Para começar, ela não se arrastava na terra. E ela devia ter uma beleza muito grande para não espantar de maneira alguma Eva. Devia ser um animal que realmente atraía. E como aconteceu, né? A Eva foi atraída pela conversa da serpente, sem nem parar para pensar se serpentes falavam ou não. Mas nós sabemos que ali a serpente tinha sido incorporada por Satanás. Satanás estava na serpente, usando um animal inofensivo, porque certamente a serpente não era venenosa, não era um animal venenoso, não era um animal repugnante como é uma serpente hoje, não era um animal amedrontador.
como é hoje, né? Você vê uma serpente, você já pula para trás, ela desvia do caminho. Era um animal muito atraente. Tanto é que atraiu Eva, e Eva foi perto, foi conversar. Agora, Eva quis ser o que ela não era, que justamente ela... Primeiro, ela não era cabeça. Ela não era cabeça da dupla que Deus havia criado ali. Adão era a cabeça. E a serpente sabia disso. A serpente sabia disso, porque se ela fosse tentar Adão, e Adão caísse, nós teríamos um problema. Embora nesse capítulo aqui, nós vemos um empurrando a batata quente para o outro, um culpando o outro, né? A mulher culpando a serpente, e Adão culpando a mulher, e por tabela culpando a Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi, né? Do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas se Adão tivesse caído primeiro, Eva teria um álibi. Eva teria uma desculpa. Ela ia falar assim, ele é a cabeça. Eu não fui criada para obedecer o meu marido? Eu estou obedecendo o meu marido, eu não fiz nada de errado. Eu cumpri a vontade de Deus ali obedecendo o meu marido. Então, Satanás foi muito, muito sábio, muito ladino, e foi na mulher, e não no homem, porque ele queria derrubar a mulher. E aí, quando eles caem, quando nós estamos aqui no versículo 11, né, Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Eles não sabiam que eles estavam nus. E eles não precisavam estar de outra maneira que não fosse nus. Porque eles estavam cobertos pela proteção divina ali. Todos os animais, ou a maioria dos animais pelo menos, né, eles têm uma proteção. Eles têm um pelo, eles têm uma casca, eles têm pelos, né, para cobrir seu corpo. Hoje talvez a gente não consiga perceber muito isso, porque nós vemos muitos animais modificados, né? Você vê um porco hoje, ele é lisinho, o porco é depilado, né? Ele já nasce depilado. O porquinho não tem nada a ver com os porcos originais. Eles foram criados e cruzados até ficar porco para parecer bem limpinho. Porque você tivesse uma criação de porcos peludos, né, como são os javalis, ficaria esquisito, ficaria antigênico até, né? Mas ainda assim, hoje nós temos essa percepção de que a falta de uma cobertura no animal nos causa estranheza. Quem já viu aquele animal, aquele gato, é um gato de uma raça, não sei se é chinesa ou o que é, e ele não tem pelo. Ele é peladinho, esse gato. Realmente, a primeira vez que a gente vê, pode até ser bonitinho, né? Depois que você brinca com ele ou alguma coisa assim, mas a primeira vez que você vê um gato daquele, você fala, opa, tá doente, né? Tem alguma coisa errada. Porque nós estamos acostumados a enxergar animais cobertos, com uma cobertura. E essa cobertura, justamente, é a proteção deles. E o homem e a mulher não precisavam de uma cobertura, porque eles tinham Deus sobre eles. Mas aí eles perdem a comunhão com esse Deus e eles se veem agora nus. Eles se veem pelados. Eles descobrem que falta neles alguma coisa que agora Deus vai prover de uma maneira cruenta, de uma maneira envolvendo morte, né? Que é uma coisa que não era para ter acontecido e agora vai acontecer. Mas então nós estamos aqui no capítulo 3 de Gênesis, depois que Adão empurra para Eva e para o próprio Senhor a responsabilidade da sua queda, não é? Então disse Adão, a mulher que me deste, a mulher que tu me deste, tu, Senhor, me deste essa mulher por companheira, ela me deu da árvore e comi. Pronto, ele se desvencilhou da culpa. Uma coisa interessante, olha, quando você quiser conversar com uma pessoa e você quer saber o nível de humildade dessa pessoa, ou se ela está arrependida de um pecado, às vezes um irmão que cai num pecado, a gente está congregado e fica sabendo que ele, irmão fulano ou irmã cicrana, pecaram, você vai conversar, o primeiro sinal, a primeira evidência de que não estão ainda arrependidos é apontar dedos.
é apontar dedos. Ah, mas é porque isso aconteceu porque fulano ou porque cicrana. Ah, mas porque aconteceu isso, porque... Enquanto uma pessoa está apontando dedos, ela não está arrependida, ela não está reconhecendo o seu pecado. E todos os dias, hoje eu recebi uns 3 e-mails, umas 3 mensagens, acho que foi um e-mail e 2 mensagens em redes sociais. Por que que eu tenho que pagar pelo que aconteceu no Jardim do Éden? A pessoa está apontando dedos. Eu tenho que te contar sempre a mesma história. Olha, o seu avô era assaltante de banco e ele enterrava o dinheiro que ele roubava no quintal da sua casa. Aí seu avô morreu, aí você descobriu que ele enterrava o dinheiro na sua casa, no quintal da sua casa. O que você faz todos os dias lá no quintal? Você vai lá, cava um pouquinho, tira um dinheirinho para a semana e vai gastar o dinheiro que o seu avô roubava dos bancos. É isso que você vem fazendo a vida toda. E você vai falar para mim que você não é culpado do que aconteceu no Éden? Você tá cavando e gastando tudo que o seu avô lá no Éden roubou. Então você é cúmplice, você é receptador, você é culpado igualmente que o seu avô. Se você não gastasse nada, né? Se você não tivesse pecado, aí a gente falaria assim, realmente, né? Mas você sempre pecou. Então isso evidencia que você é tão mau e tão pecador quanto o seu avô era quando ele assaltava os bancos. Mas aqui, então, esse empurra é uma maneira de você detectar se uma pessoa já está ou não arrependida. Porque uma pessoa realmente arrependida, ela é que nem o publicano no templo, quando batia no peito, não ousava levantar os olhos e falava, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não tentava justificar, eu dou dízimo, mas eu faço isso, eu faço boas obras, eu não sei o quê, papapi, bababá. Zero. Enquanto uma pessoa tenta se justificar, ela é o afogado que o salva-vidas não se atreve a chegar perto. Nós sabemos que um salva-vidas, se ele encontra um cara fortão, lá no meio do mar, das ondas, se debatendo desesperadamente, ele quer se salvar e pede socorro, não sei o quê, o salva-vidas vai ficar nadando em volta. Ou no máximo empurrar para ele aquela boinha de longe. Porque o salva-vidas sabe que se ele agarrar o salva-vidas, os dois afundam. Se ele for forte, for um cara forte, com muita força e no desespero de estar morrendo, ele agarra o salva-vidas e mata os dois. Quantas pessoas vão salvar um afogado e acaba morrendo junto? Ou às vezes até morre o afogado se salva no final. Por causa disso. Porque ele gruda. Então, enquanto você percebe que uma pessoa tem forças para se defender, ela não está arrependida, como não estavam Adão e Eva aqui. Eles tinham força suficiente para apontar dedos. E nessa hora todo mundo aponta dedos. Então o Senhor disse no versículo 14, disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então aqui, ela não era esse animal desagradável que nós vemos hoje, esse animal feio, que assusta. Ela não era. Ela não era. E Adão e Eva deviam ser maravilhosos no Éden. Deviam ter o corpo perfeito, né? A saúde perfeita. Tudo neles devia ser maravilhoso, porque Deus os havia criado. Mas eles entraram num teste agora. Eles foram testados no Éden, testados em inocência. Nós temos, para entender a Bíblia, eu vou agora abrir um parênteses aqui. Se você quiser entender a Bíblia, eu insisto com você. Aprenda o que são as dispensações. Existem basicamente 3 dispensações na Bíblia, não é? Mas existem pelo menos 7 eras ou períodos em que Deus tratou com o homem de diferentes maneiras. Então você tem esse período no Éden da inocência. Quando, em inocência, com apenas um mandamento, uma única proibição, o homem caiu em pecado. Não adiantou ter inocência. Aí quando vai para a segunda etapa, ou a segunda era
ou a segunda prova, né? Quando ele passa de fase, nós vamos encontrar o ser humano já fora do Jardim do Éden, mas agora com a consciência. Ele tem consciência do bem e do mal. Ele tem consciência do bem e do mal, mas ele vai logo descobrir que ele não tem poder para evitar o mal e nem capacidade de fazer o bem, embora ele tenha consciência. E a consciência, ela trabalha junto com a razão, com o raciocínio da pessoa, e é uma coisa assim, é uma sociedade meio, vamos falar assim, meio maligna às vezes, né? Porque é através do raciocínio que o homem cria as suas ideias, os seus mundos e as suas justificativas também. Então, o ser humano acaba sendo aquele que do mal pega o mal e transforma em bem, na sua cabeça. Pega o bem e transforma em mal. Isso está escrito na Bíblia, inclusive tem versículo, ai daquele que faz do mal bem, ou da justiça injustiça, alguma coisa assim. Ele faz tudo isso aqui, maquina. O cérebro humano, a mentalidade humana. Então nós somos corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, na sequência que a Bíblia sempre apresenta, mas a alma, ela faz a ligação com o espírito do homem. Só que na queda, o que aconteceu? Esse espírito perdeu a comunhão com o Criador. E a alma assumiu um papel daquilo que a gente hoje chama, na verdade, dentro dos meios pagãos e esotéricos, de espiritualismo. De espiritualismo. Ah, eu sou espiritualista. O que é um espiritualista? É uma pessoa que maquinou uma série de filosofias na cabeça, que são coisas que não são materiais, não são tangíveis, são etéreas, né? Mas ele atribui aquilo à ala espiritual do seu ser. E não é. Não é. Aquilo é a questão da sua consciência do bem e do mal, que muitas vezes vai ser cauterizada por suas maquinações, por suas invenções, por seus pensamentos, e ele se torna um cara que mente. Ele tem mania de mentir. Só que o ser humano, e eu inclusive, e cada um aqui que está assistindo, nós mentimos o tempo todo. Como mentimos? Eu não sou mentiroso, Mário. Que isso? Está me chamando de mentiroso? Estou chamando de mentiroso. Porque quando nós pecamos, o que nós fazemos? Primeiro nós contamos uma mentira para nós mesmos. Ah, não, isso não é nada. Isso é uma coisinha banal. Não, mas eu também não faço isso, aquilo, outro, não faço aquilo outro. Por que então que eu não posso fazer só isso aqui, né? Que eu não sou uma pessoa que entregue a tais coisas. Você procura sempre alguém que é pior que você e monta no seu pensamento e de repente você cria a sua própria vertente religiosa das coisas permitidas, das coisas proibidas, e você mentiu para si mesmo, acreditou nessa mentira. Isso é filosofia. Isso é filosofar, né? E você vai... Então a sua mente hoje tenta substituir aquela comunhão com Deus que era através do seu espírito, que hoje está empanado, né? Está coberto, com as suas elucubrações mentais, com seus raciocínios mentais. Então, quando Deus coloca a sentença sobre a serpente, ele vai, nessa sentença, ele prega o evangelho pela primeira vez. Quer dizer, aquele teste que foi feito na era da inocência, agora eles entraram para a era da consciência, da responsabilidade, que vai ser deturpada também. Isso vai correr até Noé, quando Deus vai dar depois a Noé o governo. Ele vai falar para a serpente, ele vai pregar o primeiro evangelho. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita és, e tal. Versículo 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que era isso? Isso era Cristo. Isso era Cristo. Deus, da mesma forma como ele tinha protegido Adão e Eva quando foram criados, de não permitir que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como nós não permitimos nossos filhos pequenos
de comer de tudo que está na internet, bem e mal, porque nós sabemos que não vai ajudar em nada, eles não têm capacidade de reter, de impedir que aquele mal fique impregnado neles. Eles não têm ainda essa... Então, assim como nós treinamos os nossos filhos quando eles são pequenos, para evitar que eles vejam mal, né? Tem lá um crime, você tapa o olho do seu filhinho, você não quer que ele veja aquilo, porque não vai fazer bem, ele vai ter pesadelos à noite, né? Deus estava fazendo isso com eles, protegendo eles disso, antes deles ganharem consciência através da árvore do conhecimento do bem e do mal, que os esotéricos dizem que é ali que sim, que o homem despertou a sua mente, a seu espírito para as coisas verdadeiras e tá. Eu fui esotérico, eu sei como é que funciona a malignidade desses ensinos, dessas filosofias esotéricas, orientais, espiritualistas, espiritistas, espíritas e todos esses istas que tem por aí. Mas, então, quando ele coloca inimizade entre a serpente e a mulher, foi para proteger a mulher. Foi para proteger a mulher, porque a mulher tinha caído na conversa do diabo. O homem não, porque a mulher foi enganada, mas Adão não foi enganado. Está escrito, literalmente, não foi enganado. Ele comeu por amor de Eva, ele não quis ficar sozinho, ela foi e ele foi atrás. Porque ele é também uma figura de Cristo que vai atrás da sua igreja para salvá-la. Porque ele não quer ficar sozinho, e Adão não queria ficar sozinho. Ele viu Eva indo para o buraco, ele não quis ficar sozinho. Ele foi junto. Ele assumiu, junto com ela, o pecado, a queda, a desobediência contra Deus. Mas aqui, o Senhor, além de colocar essa inimizade entre a serpente e a mulher, para protegê-la, e muitas mulheres hoje reclamam, falam assim, não, mas vocês são muito machistas, a mulher não pode falar, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Minha filha, isso Deus colocou essas regras lá no Novo Testamento, lá nas cartas dirigidas aos cristãos das igrejas, para proteção. Foi para proteção. Assim como assim como ele precisou fazer vestes de peles para proteger Adão e Eva, porque na sua versão original eles não tinham uma vestidura de peles. E eles se sentiram nus, tão logo perderam a comunhão com Deus, tão logo saíram de debaixo da sombra do Senhor que os protegia. Eles se sentiram nus. Aí eles eles tentaram fazer para si mesmos, tiveram que aprender uma primeira lição ali, que era, primeira já estava algumas lições, né? Que é, você não consegue cobrir o seu pecado com os seus próprios feitos, com as suas boas obras, com as suas orações, com as suas obras de piedade, ou qualquer coisa que seja, você não consegue cobrir. Precisa Deus fazer uma intervenção, matar um animal inocente, derramar sangue inocente, para dessa pele, desse animal, fazer cobertura para Adão e Eva. Que tentaram fazer isso com cinto de folhas de figueira, né? Então, isso tudo, Deus continua. Olha que graça! Deus não abandonou o homem. Ele continua protegendo o ser humano, mesmo na sua queda, e já promete, logo aqui, um Salvador. Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente ia picar o seu calcanhar, achando que fez grande negócio. Não fez. Quando Satanás viu Cristo na cruz, ele falou assim, ganhei essa parada. Olha lá. Olha o que eu consegui fazer. Tá vendo? Era ali ele estava sendo vencido. Era ali que ele tinha a sua cabeça, estava sendo esmagada pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque o veneno da serpente está na cabeça. Então era preciso um que esmagasse a cabeça da serpente, para que o veneno dela não fosse mais letal para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Percebe? Então hoje, graças ao Senhor, aqueles que creem estão imunes à morte eterna. Morte eterna que eu falo não é morte no sentido de aniquilação eterna, ok? É a separação eterna de Deus, que é uma coisa que a serpente continua querendo fazer com o ser humano. Mas os que creem em Cristo já tiveram esse veneno anulado. E podemos agora esperar, né? Eles esperavam o dia em que aconteceria isso na prática. Nós podemos olhar para trás
e saber que já aconteceu, e o que nós esperamos agora, o que é? Salvação já temos, depois que cremos em Jesus. Esperamos a vinda dele para nos buscar. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.